o Gilmar Mendes. Gilmar, o nosso sapo é sapo intanha, né? Não é antanha. Depois a gente pega a foto do sapo intanha para mostrar para vocês, que é muito parecido. Eu acho que tem uma ascendência aí genética. Acho que tem. E ele falou uma coisa para uma repórter da Folha que eu fico imaginando se alguém da oposição, se alguém falasse isso, até se o Consta, se o Paulo Figueiredo falasse isso, que tal enfiar essa pergunta na bunda? Disse o Gilmar Mendes, a repórter. O Paulo Figueiredo falaria o negócio desse. Falaria, com certeza. Se já não falei. Provavelmente já mandei algum repórter enfiar alguma pergunta em algum então, acho que... Mas o que é interessante é que, diferentemente do Paulo Figueiredo, o Gilmar Mendes é ministro do Supremo e a repórter perguntou para ele sobre despesa com relação a pagamento de patrocínio durante esse seminário do Instituto Brasileiro de Direito Público lá em Portugal. E ele meteu devolva essa pergunta ao seu editor, manda ele enfiar isso na bunda. Isso é molecagem, é desrespeito esse tipo de pergunta. É desrespeito, visivelmente alterado o Gilmar Mendes. E Paulo, e ele ainda vai atrás falando, vocês vivem de patrocínio, se vocês quiserem, montem a Folha, façam a Folha rodar sem patrocínio. Tive lá esses dias, tem patrocínio de Souza Cruz escondido. Cara, em condições normais de temperatura e pressão de um país civilizado, um cara desse poderia sofrer um processo de impeachment só por uma postura dessa, de maluco. Eu não acho que deveria, tá? Eu sou um cara sempre em favor de certa estabilidade. Eu acho que deveria haver consequências. Vamos separar algumas coisas. Existem repórteres fazendo perguntas canalhas, né? Tem pessoas que fazem perguntas da sua vida pessoal, tem pessoas que fazem perguntas que estão com uma mentira embutida dentro da pergunta. Essa pergunta é uma pergunta de um assunto que é absolutamente legítimo, é até um momento de raridade da imprensa fazendo jornalismo, da Folha de São Paulo fazendo jornalismo. Aliás, eu tenho visto a Folha de São Paulo tomar uma postura bem diferente nos últimos, digamos assim, 2 meses, que eu tenho estranhado. Mas todo mundo quer saber essa questão de que quem patrocina essas viagens dos ministros, quem patrocina esses institutos dos ministros, quem patrocina esse tipo de coisa, por uma razão muito diferente do que interessa quem são os patrocinadores da Folha. Porque a Folha é uma empresa privada, ela pode ter patrocínio de quem ela quiser. Eu acho até muito legítimo que a gente conheça, por uma questão de credibilidade, quem são os patrocinadores dos jornais. Afinal, você pega, por exemplo, o Estadão, que levantou agora uma centena de milhão de reais através de uma debênture. Eu gostaria de saber quem comprou essas debêntures, porque essas pessoas têm um peso e uma influência no que o Estadão vai dizer. A mesma coisa para a Folha de São Paulo. Né? Digamos, se ela tem a Souza Cruz como patrocinadora, dificilmente a Folha de São Paulo vai querer publicar matérias negativas em relação à indústria do tabaco, por exemplo. Eu conto sempre, eu posso falar que a Jovem Pan tinha como patrocinador a Huawei, e eu já cheguei a pedir para sair do ar para não ter que falar mal da Huawei, que é uma empresa que, na verdade, é nada mais do que um braço de espionagem do Partido Comunista Chinês e que patrocina vários veículos de comunicação, inclusive acho que o Poder 360, outros veículos. Então você olha e fala assim, talvez esses veículos vão ter um pouco de dificuldade de falar sobre os métodos de espionagem do Partido Comunista Chinês. Então é interessante que você saiba quem patrocina, mas todas são instituições privadas. Os ministros do STF, eles são agentes públicos com força de lei. Então o que a gente tem que observar? Se não estão tendo empresas que estão patrocinando o ministro por um lado, e depois do outro lado, esses caras têm sentenças julgadas pelo mesmo ministro ou pelos seus colegas. Se eles têm alguma ação de interesse, se tem algum cruzamento. Isso é, assim, o básico do básico de qualquer conflito de interesse. Isso até em grandes corporações, em grandes empresas. Eu já fui CEO de empresa multimilionária e se olhar e falava, olha, a empresa não pode ter nenhum contrato com um parente seu, a empresa não pode contratar uma empresa que subcontrata um parente seu, a empresa não pode, você não pode ter interesses em outros negócios que você é sócio relacionados à empresa que você está. Isso é o normal. Agora, é muito mais grave quando você chega e fala a respeito da corte máxima do país, que tem todo o poder de decisão, porque senão você cria um mecanismo de incentivo muito perverso. Essa Gilmar Palusa, essa micareta que o Gilmar faz em
em Lisboa, ela é o Fórum Mundial dos Lobistas do Brasil e do mundo, imagina do mundo inteiro. E as pessoas se gabam. Eu conheço advogados que falam, eu fui lá no evento do Gilmar, encontrei ministro tal, encontrei juiz de não sei aonde, desembargador, não sei o quê. Os caras de todos os escritórios de advocacia top. E aí, óbvio, todo mundo tem interesse de patrocinar isso. E isso é uma forma de corrupção. Então, quando a imprensa faz esse tipo de pergunta, não é vão enfiar isso na bunda. Esse é o tipo da pergunta legítima que o agente público tem a obrigação de responder. E o fato de que não responde e tem a liberdade de mandar enfiar na bunda, tem tudo a ver com isso que vocês estão falando. Existe uma expressão, vou usar uma expressão chula aqui. Está cagando de porta aberta. Parou de se importar com o resto. César Maia. César Maia. Igual o César Maia. Acabei de postar no meu Instagram um novo carro que o César Maia comprou, uma privada ambulante. É o Trono. Ô Paulo, isso que você está falando é verdade, mas essa corrupção, porque o conflito de interesses escancarado é uma forma de corrupção, ela também é óbvia na questão dos escritórios de advocacia, claro, né, que tem os cônjuges, e eles acabaram aprovando a regra de que pode, né, para legalizar aquilo que já era putaria, né? Porque é um absurdo um negócio desse. E ninguém pode ir contra eles. Quando um eles. briga com o outro, um fala na cara do outro, fecha o escritório.